Agora a gente recebe aqui nos estúdios, né, do GE na Rede o médico e vice-presidente do Clube do Remo, Ricardo Ribeiro. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo ao GE na Rede. Bem-vindo pela primeira vez participando do programa. Estava falando de Copa Verde aqui, doutor Ricardo, e hoje o Remo entra em campo. Qual é o panorama aí desse jogo? O senhor tem conversado com o pessoal que está lá em Macapá, a preparação do Remo, que foi muito bem recebido pelos torcedores lá em Macapá. O que o senhor espera aí como dirigente, como torcedor do Remo para esse jogo de hoje à noite? Primeiro é respeito, né? Respeitar a agremiação do Santos. Logicamente o Remo, né? Nós temos a obrigação de jogar, mas logicamente sabendo a responsabilidade. E está todo mundo tranquilo, tivemos uma conversa, essa semana foi uma conversa tranquila, com o resultado, foi um resultado que não foi tão fácil, o time do Santos é um time qualificado, não adianta dizer que futebol hoje tem que ter evoluído e não quer dizer que você ganha só pela camisa. E respeitar, nós temos uma boa quantidade de torcedores de Macapá, isso vai influenciar e estamos todos preparados porque vai ser um jogo difícil, mas com certeza vamos tomar as decisões e, se Deus quiser, sair com a vitória. Doutor Ricardo, eu queria falar agora com o senhor especificamente sobre a situação do Edgar. A gente sabe que o senhor, como médico, intermediou toda essa situação de tratamento contra o alcoolismo para o Edgar. Como é que funciona isso? Como é que funciona esse tratamento, esse auxílio que o Remo está dando para melhoria até mesmo pessoal? A gente sabe que tem um lado profissional, para o Remo é muito importante o Edgar se recuperar, é um jogador que é decisivo para o Remo, mas como o magnata, o Marco Antônio Pina falou, tem um lado também pessoal, o homem Edgar. Como é que funciona esse tratamento médico e esse auxílio que o Remo está dando para o jogador? Veja bem, foi uma situação difícil, uma situação complicada, ter para administrar a situação, até porque era um repá, uma situação que ficou meio assim de você tomar uma decisão muito drástica, até porque é um ser humano que você acabou de falar, você tem que valorizar esse ser humano, você não pode afundá-lo, porque existem outras pessoas, outros jogadores que já teve esse acontecimento e conseguiram se recuperar. E por que não nós, da entidade do Clube do Remo, nós damos esse conforto ao jogador? O ser humano ele vai errar, infelizmente ele sabe que ele errou, ele sabe a responsabilidade do que ele gerou em toda essa situação. O repá era um jogo importante para nós, ele é um jogador importante, haja vista que você viu os 2 passes contra o Santos, foram 2 passes dele. Então você não pode, realmente até nessa situação que nós estamos hoje, nós estamos começando a ter uma formação de plantel, estamos trabalhando a nível com jogadores regionais, são poucos pontuais que tem de fora, com a responsabilidade de saber que você tem que pagar, você tem que ter uma folha. Então tivemos um cuidado especial, eu particularmente, eu me doei em relação a fazer uma proteção, fazer uma barreira em cima do Edgar, ele compreendeu, porque o principal de uma situação dessa não é você querer tratar, é você pedir para o próprio jogador que ele vai se tratar. Então o principal é o jogador, ele que tem que querer, mas ele dizendo que ele está querendo, então nós temos obrigação de ajudá-lo. Então hoje nós estamos com tratamento a parte do psiquiatra, nós estamos através da parte clínica e já tem a parte medicamentosa, então nós estamos trabalhando em todo esse prol, juntamente com o psiquiatra, para poder deixar justamente ele à disposição do treinador e que tudo volte à paz, como sempre teve no Clube do Remo. Doutor, durante esse episódio, parece que foi uma reunião entre o elenco e a comissão técnica mesmo que optou pela não ida do Edgar para o Clássico. Como é que hoje está o clima internamente do jogador com os seus companheiros da comissão técnica? É um clima amistoso? Enfim, ele já retomou ao convívio normalmente? Como é que está isso? Com certeza, isso foi um choque até para os próprios jogadores, né? Isso é uma situação que foi atípica, até pela reação, pelo grau que estava a situação dele orgânica, então ele não estava dentro de si, vamos dizer assim, no bom sentido, para as pessoas entenderem. Então, quer dizer, os jogadores ficaram meio sem sem atitude, né? Então, quer dizer, eles fecharam, disseram que por enquanto não queriam trabalhar com o Edgar, mas aí o próprio treinador sabe, o Josué, nós também conversamos, eu tenho uma certa liderança nos jogadores, liderança que eu digo de comunicação, explicamos a situação do Edgar, então conseguimos
vamos dizer assim, voltar à paz e graças a Deus houve o perdão. E agora, ou seja, só depende dele. Nós estamos fazendo a nossa parte, o jogador está fazendo a nossa parte, os jogadores junto com a comissão técnica, ou seja, depende exclusivamente do jogador. Agora o Remo tem uma ilustre torcedora, Paola Oliveira, a matéria inclusive é destaque na nossa página globesport.com.br. Você vê aí na sua tela, olha só. Torcedora do Remo, Paola Oliveira, atriz da Rede Globo, se junta a Érica Paz em projeto no clube. Jorge Salmo, explica um pouco pra gente, tu que fizeste essa matéria, como é que funciona aí a Paola, torcedora do Remo, e esse projeto também que o Remo abraçou, né? Tanto que fez com que a Paola vestisse literalmente a camisa do clube. O manto do leão. Pois é, Gustavo, a Érica Paz é uma paraense, ela é lutadora de MMA, e ela foi contratada pela TV Globo para ensinar a Paola Oliveira algumas técnicas, porque a Paola vai ser, enfim, vai trabalhar nessa próxima novela e vai ter um personagem... Que estreia hoje, né? Estreia hoje, inclusive. E tem um personagem que vai tratar a força do querer, das 9. É isso, você que não perde novela. Então a Érica foi quem foi contratada para ensinar a Paola, e enfim, a amizade começou no ano passado, acabou se estreitando os laços aí, e a Érica, em uma das vindas dela para Belém, ela tem um projeto, enfim, de trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica, e acabou trazendo a Paola para esse projeto também. Né? Esse projeto foi levado ao Clube do Remo, me parece que, enfim, o Remo gostou muito da ideia, mandou inclusive uma camisa de presente para ela, e a foto está aí, o resultado, a moça já é bonita, com a camisa do Remo também é bonita, deu tudo certo, casou e parece que o negócio foi para frente, não é isso, doutor? Isso é um orgulho, né? O orgulho, você sabe que a Érica é uma pessoa que já é uma representação em relação a Belém, e o casamento foi, ela ser remista, a Paola também aproveitou a oportunidade do útil, e aí estamos nessa parceria. Eu acho que é importante valorizar a mulher, e tendo duas guerreiras desse tipo no nosso clube, melhor coisa do que isso não pode. É impossível, né? Está bem servido. De beleza aí, doutor. Doutor Ricardo, a gente recebeu algumas perguntas dos nossos internautas do globesport.com.br e a gente parte especificamente para o futebol dentro de campo, preparação do Remo para a Série C. O Romeu Biazan, ele pergunta em quais posições específicas a diretoria junto com a comissão técnica visam reforços aí para a Série C? Veja bem, nós estamos estudando, porque veja bem, nós temos 3 séries, né? A Série A, a Série B e a Série C e a D. Mas você vê que nós temos que ter cuidado em relação às contratações. Haja visto que nós estamos aí um bom tempo no Clube do Remo e tendo esse sofrimento em relação àquelas contratações relâmpagos, contratações de peso, mas de peso que eu digo que vem já no final de carreira, e às vezes não encaixa como a gente quer que encaixe. Então, com a gestão agora do Dr. Manuel Ribeiro e eu também, nós estamos muito preocupados, e eu acho que o Remo não pode mais sofrer. E sim, vamos ter que contratar. É lógico que nós sabemos as nossas deficiências, a gente não vai dizer aqui todas as nossas deficiências, até porque a gente não pode entregar o ouro, mas sabemos os pontos cruciais. O próprio Josué é uma pessoa que está sendo um treinador com uma surpresa para nós, ele se enquadrar no nosso perfil, e nós vamos sim atrás. Nós não vamos disputar a nossa Série C, o Brasil, com a Copa, justamente através só com esses jogadores. Precisamos ter mais experiências e jogadores que possam encaixar, mas que vai ser um trabalho árduo, mas que vai ter sim agregar esses jogadores juntamente com o treinador nessas opções. Já tem um número específico? Vocês já fecharam mais ou menos quantos jogadores devem ser contratados para a Série C? É muito difícil você dizer números, né? Você está chutando aqui, mas nós sabemos os pontos. Nós temos que ter um zagueiro, goleiro, os laterais. Quer dizer, se você for, vai dar uma média entre 5 a 8 jogadores que vão ter que se encaixar no perfil, porque você sabe a quantidade de jogos. Em termos das lesões, você viu agora, tivemos 3, 4 lesões, vamos agora para a Copa Verde, vamos com uma deficiência, mas não deficiência que eu digo, mas em relação à quantidade, você não tem várias opções. Então nós sabemos disso, nós sabemos que temos que contratar, mas temos que estar com o pé no chão, porque nós estamos numa dificuldade financeira, isso todo mundo sabe, o Fenômeno Azul, a própria torcida sabe que nós estamos fazendo o possível e impossível, porque não é só, além dos próprios jogadores, nós temos também os funcionários. Então os funcionários, quando estão recebendo, a bola entra fácil no adversário e fica difícil para nós. Então isso nós estamos também trabalhando, mas vamos ter sim
condições de trazer esses 5 a 8 jogadores, conforme for a conversação com o próprio Josué. Doutor, isso quer dizer então que provavelmente vão ter saídas desse atual elenco? Ou o time vai ser só, vocês vão receber os jogadores e vão manter o elenco que está por aqui? Não, veja bem, se você for ver, nós não temos um plantel inchado, nós temos um plantel bem enxuto. Então, o próprio José já sabe a necessidade. Se você ver, nós temos vários jogadores de base, então existe tem agora também nossa parte de base, está bem interligada, quer dizer, então vai haver esse fluxo justamente base profissional, então não há nenhum problema de você mandar embora, vamos fazer uma análise, eu acho muito difícil se existir, mas é pouquíssima essas dispensas, mas não é nosso princípio, nossa ideia de mandar dispensar qualquer jogador. Eu acho que o plantel está bem qualificado nas nossas necessidades atuais e que agora o que vier vem para complementar. Tem que ser o quê? Melhor, não estou dizendo que o nosso não seja melhor, mas para complementar a melhor qualidade do time. Doutor, Edno e Matheus Miller, que já fizeram parte do elenco do Remo, são jogadores que interessam o clube? Veja bem, existe contato já? É alguma coisinha da existe muito bizu, né? Existe muita boatos. Então, o Edno, nós temos a gestão passada ter uma dívida com o Edno. O Edno é uma pessoa que se identificou muito com o clube do Remo. Eu tenho uma liberdade com ele, eu tenho uma amizade e é um potencial. Então, se houver uma negociação complementar o que o Remo deve e a proposta salarial que for proposta, se for feito e houver um acordo, com certeza. Já o Matheus já é mais difícil, porque já foi um tempo atrás, então houve um distanciamento, então não é assim uma prioridade. Mas, logicamente, pode ser que numa dessas negociações apareça ele, e se tiver uma negociação com o pé no chão, com certeza ele é bem-vindo ao clube do Remo. O Marquinhos do Macaé, o outro Marquinhos, está na mira do Remo aí? Foi um jogador que de repente o José indicou para chegar? O Josué até falou, o Marquinhos ele é um jogador eu não conheço, mas o comentário é em termos de adaptações. Então a adaptação dele em relação aos clubes que ele trabalha, ele é uma pessoa que está mais ligado ao seu local, então às vezes você tem que ter. Então isso vai ver muito a negociação do próprio treinador. Então isso aí influencia. O treinador você trazendo, você vai conversar com o jogador, é também uma hipótese também de vir ao clube do Remo. Ainda com perguntas do internauta aí do Globoesporte.com.br, a gente agradece a participação aí dos nossos internautas, sempre entrando em contato com a gente aí nessas perguntas para os nossos entrevistados. O PVF, ele só se identificou assim. Eu vi. Ele disse, o Baenão, ele perguntou quais as últimas notícias sobre o estádio e essa possibilidade de reabertura do estádio azulino. Uma boa colocação, uma boa pergunta. Veja bem, o Baenão é uma incógnita, né? Em relação ao que foi feito, é o nosso manto sagrado, a gente quer jogar lá, mas você viu como ficou a situação do Baenão atual. Tem que ser feito uma reestruturação do Baenão. Nós estamos com 2 projetos em andamento, nós não podemos dizer. São projetos, o que não quer dizer? Porque, veja bem, é muito fácil você fazer qualquer negociação e que você tem que comprometer o Baenão para quem for fazer. Esse não é a nossa ideia, não é a ideia também do presidente. E nós estamos juntamente, através de parceiros que vão usar o Baenão, mas vão reformar o Baenão todo e vão entregar o Baenão para o torcedor. Então, esse é o nosso projeto. A gente não quer vender o Baenão. Nós não vamos deixar de maneira nenhuma, nem da gestão, tanto o doutor Manel e eu fazendo parte, de maneira nenhuma é o nosso pensamento, de você fazer uma parceria e ter que ficar refém dessa parceria. Pelo contrário, nós vamos fazer essa parceria vai ser essa reforma toda do Baenão e sim vamos fazer o quê? Como podemos dizer, Qual será a contrapartida? A contrapartida seria usar, como você usa, hoje você vê o ginásio do Palmeiras. Então hoje o Palmeiras tem nós queremos mais ou menos fazer parecido com o Palmeiras. O Palmeiras ele tem o seu estádio, ela é feito todos os shows, as coisas todas, então seria mais ou menos nesse molde que nós queremos fazer. Doutor, existe, por exemplo, uma expectativa dessa diretoria, enfim, para voltar a jogar no Baenão? Ou está definido já que essa Série C inteira vai ser no Mangueirão? Veja bem, nós temos a nossa parte climática, nós estamos já finalizando essa negociação
Espero que seja o mais rápido possível. Em breve temos essa novidade, essa notícia, isso é o que a gente mais quer. Nós queremos jogar no Bainão, mas assim, acho um pouco difícil você conseguir fazer todas as reformas no Bainão. Não é uma coisa tão fácil, tão tranquila, você rápida como você quer. Eu também queria, porque você paga uma fortuna hoje você jogar no Mangueirão. Você tem transtorno para jogar no Mangueirão, apesar que hoje, para mim, eu vejo que é o melhor gramado que nós temos hoje, até do Parazão, é o Mangueirão. Por quê? Porque o Mangueirão é bem tratado, o Mangueirão tem uma autogestão deles, então isso para nós fica difícil, porque nós queríamos ter, como tem o Paysandu na Curuzu. Só que nós vamos precisar, é muita coisa, tem muitos laudos, os laudos têm que ser autorizados, tem que ter a reforma, nós não vamos fazer nada de loucura como foi prometido com outras gestões e não foi cumprido. Isso foi um absurdo. Nós queremos ter concreto, a proposta concreta, nós vamos, quando tiver a proposta concreta, lançar para a torcida e dizer, pronto, o Bainão agora vai começar a voltar para vocês. Existe, doutor, vocês já fizeram algum levantamento do custo desse Sim. Hoje quanto custaria hoje para botar o Bainão em condições? O Bainão hoje para você ter entre 15 mil torcedores, você varia entre 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Então, em breve aí vai ter... Então, assim, só para reiterar, esse ano, então, dificilmente a gente vai conseguir voltar a ter jogos no Bainão. O nosso objetivo é começar essa parceria. O nosso objetivo é fechar a parceria para chegar para o torcedor e dizer, está fechado, está comprometido e mais uma coisa, essa parceria, nenhum da diretoria irá pegar dinheiro. Nós não vamos trabalhar com dinheiro. Quem vai fazer toda essa estrutura vai ser o parceiro, através da sua parte da construção civil, que vai fazer por etapas e eles vão fazendo esse pagamento. Nenhum dos diretores não vão pegar em dinheiro. Mais uma pergunta de um internauta, o Rafael Vilhena pergunta aqui, doutor Ricardo. A Caixa Econômica patrocina inúmeros clubes do país, geralmente 2 por estado ou até mais. Aqui em Belém, ela só patrocina hoje o Paysandu. O que falta para a Caixa patrocinar o Clube do Remo? É a pergunta do Rafael Vilhena. Nós temos, você sabe que o Paysandu, para poder ter o patrocínio da Caixa, ele teve que se abster do patrocínio do Bampará. Logicamente, esse patrocínio que era Paysandu foi rateado para os outros times. O Remo não, o Remo tem uma parceria com o Bampará, o Remo tem uma dívida trabalhista muito alta. Essa dívida trabalhista, ela pega uma boa parte desse patrocínio, existe um compromisso, nós temos que ter a responsabilidade de pagar, mesmo estando numa gestão atual, mas tem as gestões passadas que nós temos que ter compromisso, principalmente com a parte trabalhista, que é importantíssimo. Mas nós já temos as certidões negativas, nós estamos hoje com uma contadora que está dando um trabalho espetacular no Clube do Remo, então nós já tiramos que era dito que o Profut estava tudo ok, que não era verdadeiro. Nós estávamos com dívidas de funcionários desde agosto. Então, para você ter uma ideia, nós pagamos agosto, setembro, outubro, novembro, pagamos a parte. Outubro e novembro não está pendente, porque tivemos que atualizar janeiro e fevereiro. Então, nós fizemos uma reviravolta, uma força-tarefa para poder pagar, para poder termos, por quê? Fazer o refinanciamento do Profut, fazer agilizar e pegar o nada consta, que a certidão negativa quer dizer. Então, nós temos uma certidão negativa em relação à Caixa Econômica, mas precisamos o quê? Para você colocar a Caixa Econômica, você tem que tirar o quê? O Bampará. Então, não é muito fácil isso. Existem cláusulas, então nós temos que ter cuidado, mas esse é o nosso objetivo. Nós estamos trabalhando a ver se pode colocar na manga, então nós vamos ter que fazer a parte jurídica, trabalhar para poder nós ir atrás. Porque quem não quer ter o patrocinador com uma Caixa Econômica, claro. Então, já temos o Bampará, que já leva quase tudo através da ação trabalhista. Aí nós teremos que ter pelo menos alguma coisa para respirar, para começarmos a trabalhar. Doutor, falando de ação trabalhista, a gente aqui, eu particularmente, cobri uma série, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, já perdi as contas aqui de dívidas que foram geradas pela administração passada, que eu até hoje não consigo entender, enfim, como é que pode o clube se comprometer com uma coisa que, enfim, não tem como, obviamente, cumprir com isso. A gente sabe que aconteceu isso na gestão passada.
Como é que o clube está tratando dessas dívidas das gestões passadas? A gente sabe que teve João Vitor, enfim, Fred Gomes, Wellington Saci, muitas, enfim, que acabou que esse presente caiu no colo de vocês, né? E agora vocês vão ter que... Né? Presente de grego. E como é que essa diretoria hoje está tratando isso, uma vez que eu sei que me parece que o clube também fez uma força-tarefa para quitar o salário dos funcionários, enfim, meio que organizou a casa internamente e acabou fazendo uma aposta certa no time Cabana, que o resultado está aí, dentro de campo. Veja bem, quando a gente trabalha com honestidade, a gente trabalha porque, veja bem, o doutor Manel e eu, nós não temos nenhum interesse financeiro no Clube do Remo. O doutor Manel já tem uma história no Remo. Eu, Ricardo, eu tenho 30 anos de formato, eu tenho minha clínica particular e, graças a Deus, não necessito do Remo. Então, nós temos que trabalhar. Eu falo por quê? Porque é importante você falar, para as pessoas entenderem, que é para saber que para você administrar, você tem que ser profissional, você não pode ser amador. Então, o doutor Manuel tem uma história, eu tenho uma história, logicamente uma história bem pequena em relação ao doutor Manuel, mas o que é que nós temos que ter? Responsabilidade. Você só pode contratar com o que você pode pagar. Então, logicamente, nós fizemos foi um risco, nós fizemos um risco, tivemos essa ousadia de ter um treinador que captou a nossa ideia, a nossa mensagem, encaixou. Para você ter uma ideia, todos os contratos são até outubro, então você vê que nós não fizemos nenhum contrato maluco, todos os contratos são feitos juridicamente. Então, eu lhe faço uma pergunta, não é fácil você profissionalizar? Você pode errar, mas você vai tentar acertar. Então, o que é o passado, nós estamos o quê? Passando por a parte jurídica, vamos conversar, porque se você for ver, o Remo hoje, ele não tem nenhuma renda de parte de patrocinador. Zero. Então, hoje que nós temos dinheiro para receber é através de quem? Do sócio torcedor, do fenômeno da torcida. Então, nós temos que ter respeito com a torcida, nós temos que ter respeito com o sócio torcedor. Então, isso é o que a gente tem que sempre fazer e valorizar. Logicamente, nós estamos com 4 meses de gestão. Então, isso aí é difícil você pegar tudo isso de uma vez só. E por quê? Porque você acabou de falar, além do passado, tem agora o passado próximo, que foi o quê? Foi da gestão passada, que foi o quê? Que vai entrar um bocado ainda de ação trabalhista. Então, nós vamos ter que conversar, porque é muito fácil. Te devo 100 mil, te devo 50, como é que eu vou pagar? Porque eu tenho que pagar os funcionários e tenho que pagar o plantel atual. Então, essa engenharia, ela está sendo difícil. O doutor Manel está pegando os cabelos, eu pego o meu cabelo, mas o que a gente quer? A gente quer o quê? Estar unido, sabendo a nossa responsabilidade. Nós sabíamos que nós íamos além de enfrentar, mas não esperávamos toda essa panela de pressão, mas a torcida está aceitando, a torcida está compreendendo. E se Deus quiser, agora na Série C, a gente vai começar a ter dinheiro, começar a ter volumes em relação aos públicos e começar a melhorar mais o nosso caixa. Nesse acordo que foi feito com a Justiça do Trabalho, né, 30% das rendas dos jogos são bloqueados, né? Já tem mais esse agravante aí. E a gente sabe, tem informações que faltava o Remo quitar os 30% dos 2 clássicos. Já existe o Remo já quitou, já existe uma possibilidade, uma data para quitar? Não, já foi feito já foi feito um repasse, só que existe duas juntas em relação à parte trabalhista. A parte do Bampará, que já foi toda quase comprometida, e se nós tivéssemos que pagar esse 30% que não é de motivo próprio de não pagar, mas nós tínhamos outros compromissos pertinentes, que eram os funcionários, que eram os jogadores. Então, hoje nós estamos fazendo um levantamento, vamos conversar com o juiz, nós queremos fazer uma coisa parecida com o Paysandu. Existe um juiz responsável pela parte trabalhista do Paysandu, existe um patamar de recolhimento dessa parte destinada à ação trabalhista. É isso que nós vamos fazer vamos conversar com o juiz, mostrar a nossa documentação e vamos honrar com o nosso compromisso. Agora, vamos esperar a sensibilidade do juiz para poder a gente saber como podemos trabalhar. Porque não adianta você dar 30%, porque todo mundo pensa 30% é pouco, mas 30% é só do líquido. Não esquecemos que tem toda a despesa operacional que é o Mangueirão.
Isso. Então, você, por exemplo, se for ver, quanto foi agora que nós tivemos agora contra o Santos? Foi R$40 mil. O Remo recebeu o líquido R$40 mil. Aí você falou agora no início da sua entrevista, falou que o PET dá quanto? 30 mil. 30 mil. 70 mil você vai pagar o quê? Doutor, Desculpa só, e para a nossa infelicidade, até porque a natureza também não pode brigar. Você viu a chuva que deu? Não, aí você tem chuva, BRT, enfim. É um problema hoje chegar no Mangueirão. Ainda tem essa questão do distanciamento do torcedor, né? Segurança. Muitas coisas, né? Você joga aqui no centro. Doutor, hoje para o Remo ter todo mês, tudo em dia, funcionário, comissão técnica, jogador, o Remo precisa dispor de quanto? Hoje, aproximadamente, quase R$500 mil. Contando funcionário? Chega a 550, mas não passa disso as despesas. Isso quando não aparece aquelas surpresas que vêm. Todo dia vem uma surpresa. Não é surpresa positiva, sempre é surpresa negativa. É impressionante o que vem. Vem cobrança de 1999, vem cobrança de 2000 e pouco. Eu acho que não sei se todo mundo avisou que a gente ia trabalhar e receber só essas notícias ruins. Doutor, só mais uma dúvida, mas só mais uma não. É mais uma dúvida. O Eduardo Ramos voltou para o Remo e a gente sabia que um dos problemas que o fez ser emprestado foi exatamente a questão do salário. Essa volta dele, ele conseguiu se adequar no patamar financeiro, nessa realidade nova do clube? Com certeza. O Eduardo, nós temos uma dívida, né? Pois é. Uma dívida não é pouca, é uma dívida grande. E houve um consenso, juntamente com o seu procurador, que é seu pai, houve uma adequação. Hoje ele está enquadrado no perfil salarial nosso, um pouquinho diferenciado dos outros, que é natural pela condições da dívida dele, mas houve uma diminuição bem significativa. Então ele se enquadrou, ele aceitou, e para ele voltar para cá é porque ele tem alguma coisa que tem que ainda com o Remo. Então, além da parte financeira, é o amor que ele tem, e queira ou não queira, ele é um jogador diferenciado, a gente tem que aceitar, e nós temos que ter outros jogadores que façam um complemento para o Eduardo Ramos. Então é isso que a gente não pode ter, aquele Eduardo Mania, só todo mundo pensando que o Eduardo vai resolver tudo. Não, hoje nós temos jogadores que vão complementando. Você viu agora que tem o Edgar, você viu que tem o Gabriel, está aparecendo coisas que não vai ficar na sobrecarga do próprio Eduardo. Então houve uma diminuição, com certeza. Ele se enquadrou, além de se enquadrar na parte salarial, ele se enquadrou também na parte tática, exatamente com o treinador. O perfil do treinador, então ele foi bem aceito pelos jogadores, então está tudo tranquilo. É o que a gente sempre espera ter. É o camisa 8 agora, né? Mais o 10, né? Não bate sozinho as faltas, os escanteios, né? Está dividindo a dúvida era exatamente a responsabilidade. Essa, né? Quem era o Eduardo que voltaria para o Remo? Isso. E o torcedor. E a gente também teve a surpresa grata de ter sido um jogador que, enfim, está fazendo a diferença no clube. Né? No Repar, foi o cara ali que enfim, fez o gol de empate, cavou a expulsão do Capanema. É um jogador diferenciado que realmente vem muito para somar com esse elenco. Você vê até que o ano passado o Eduardo teve um probleminha que foi justamente que, no meu ponto de vista, eu acho que não deveria acontecer, você ser jogador ao mesmo tempo candidato a vereador, né? Então você tira um pouco o foco, né? Queira ou não queira, não existe isso que você diz que não, que existe. Claro. E esse ano não, esse ano ele foi a São Paulo, ficou no Santo André, viu a realidade lá, fez bons jogos. Mas ele tinha sempre aquela raiz que volta. A casa dele era a casa do Remo. Logicamente, nós vimos também críticas, mas nós precisávamos de um jogador diferenciado. E o mercado hoje é escasso. Doutor, o cara está disponível, já conhece, enfim. Você vê que o Eduardo não tem lesões frequentes. Eu, como médico, trabalhei 10 anos no departamento médico, você vê que não é um jogador que fica no DM. Então, em termos de positivo para o Remo, acho que foi tudo legal, foi um casamento perfeito. Certo. Doutor Ricardo, a gente queria agradecer a sua presença aqui no GE na Rede pela primeira vez. A gente sabe que foram perguntas... Posso fazer a última pergunta? Pode, claro, com certeza. Doutor, eu queria só saber com relação às parcerias do Remo com outros clubes. Parece que o Remo firmou uma parceria com o Flamengo na gestão passada, mas aí parece que essa questão financeira acabou repercutindo muito de forma negativa com os jogadores. Essas parcerias existem ainda? Tipo, agora elas podem surtir algum tipo de efeito para a Série C, por exemplo? Veja bem, você para fazer uma parceria você tem que ter um intercâmbio, você tem que ter uma comunicação. Então,
como hoje você sabe que o futebol você trabalha com diretor executivo. Infelizmente o Remo não tem um diretor executivo propriamente dito. Hoje você tem um supervisor, que é o Jean. O Jean é uma pessoa que tem um conhecimento externo. Logicamente ele ainda não está, ainda uma qualificação, ele vai ter essa qualificação. Então nós temos hoje uma pessoa que faz toda essa tramitação, que é o Josué. O Josué tem uma coligação junto com o Fluminense. Ele tem essa liberdade, juntamente através dessa avaliação. O Jean é uma pessoa que vai complementar, tem um auxiliar máximo. Ou seja, isso faz com que nós podemos trazer jogadores. Então, e nós estamos também exportando, nós estamos colocando. Tem agora o Rony, que seria para viajar, só que infelizmente fez uma lesão, tivemos que operá-lo, então ele não pôde ir. Então, nós estamos começando a fazer essa parceria. Nós queremos também jogadores também que está começando no mercado, e vem aprender um pouco aqui no Norte, pegar um pouco da sua experiência. Então, existe isso aí. Agora, nós estamos simplesmente readequando em relação a esses times para poder trazer jogadores para o Remo. Tá certo. Agora sim, doutor Ricardo, mais uma vez a gente queria agradecer a sua presença aqui no GE na Rede. Foram perguntas e respostas aí importantes para o Remo, né? E a gente deseja sucesso também na gestão, né? Porque a gente sabe que tem experiência do Dr. Manuel e tem a tua juventude também, apesar do tempo que tu já estás no Remo, a gente sabe que tu traz essa juventude aí para o clube. Sucesso, e a gente espera que o Remo consiga lidar com esses desafios aí que tu já conseguiste colocar aqui. A gente sabe que o clube precisa transpor para voltar a ser grande também administrativamente. Eu agradeço a oportunidade, o Remo sempre está à disposição, e o que precisar de vocês, estamos até para poder também esclarecer tudo para o torcedor, e logicamente nós queremos o melhor para o Remo. E vamos na luta, são 2 anos de gestão, e conforme for, nós vamos aí trazer coisas boas que eu acho que o torcedor merece, e com certeza, e vamos uma Série B, é o que precisamos.